Cara a cara. Oferecimento. Exposição Gigantes da Era do Gelo. De 15 de fevereiro a 11 de março no Ribeirão Shopping. Sempre mais por você. Estava aqui fazendo as contas. Eu conheço essa mulher há mais de 10 anos. E eu lembro pontualmente do dia em que ela trouxe uma turma muito especial que fazia sucesso no programa Raul Gil. E essa turma foi fazer parte de 2 programas especiais quando eu estava inaugurando uma temporada nova na minha trajetória profissional. Eu acompanhei vários estágios da vida dela de perto, muitas vezes de longe, observando. E o que a gente pode dizer que muitas vezes o querer bem não é aquela história de estar sempre presente, melando, observando, elogiando. O querer bem, ele é muito presente também distante. Quando você pensa e quer bem aquela pessoa e fica feliz com uma notícia e vibra junto quando tem algo que não está tão alinhado, tão conectado. E foi esse grande ser feminino que nós, eu e toda a minha produção elegemos para o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado amanhã, para fazer o Cara a Cara especial de hoje. É com muito prazer que eu converso com Cristiane com H, Carolo. Bem-vinda, Cris. Paty, que orgulho, que felicidade esse convite. Muito feliz assim, de estar aqui com você de novo, né? A gente já teve outras oportunidades, mas assim, essa é muito especial. Muito obrigada. Cristiane Carolo, esse nome te agrada, te soa bem ou você sempre prefere o Cris? Como é isso? Não, o Cristiane é sempre um sinônimo do pai bravo. É, né? entendo. Quando vem o Cristiane, alguma coisa não está muito bem, né? Então, assim, o Cris acabou ficando uma coisa natural. As pessoas naturalmente acabam me chamando de Cris. Tem esse carinho já, né? Tem. Figura paterna é mais presente na sua vida do que a materna? Os dois são igualmente importantes, mas acho que a menina tem uma coisa de uma ligação com o pai mais forte. E quando você se viu mãe, você sentiu isso de alguma maneira, de trazer uma transferência do que foi o seu envolvimento com o seu pai, com a sua mãe, no dia a dia com seus filhos? Então, a minha história da maternidade é uma história complicada, assim, né? Que eu engravidei, eu tenho 3 filhos em 2 gestações, né? E nenhuma delas foi planejado. As 2 gestações foram, né? Uma eu tomava anticoncepcional, o médico disse que eu tinha um problema, que não adiantava eu tomar mesmo porque eu não ia engravidar. 15 dias depois eu fiquei grávida. No outro eu estava com DIU, porque o anticoncepcional já não fazia efeito, né? E engravidei de gêmeos. Então foram 2 sustos assim na minha vida. E eu demorei um pouco, é uma coisa que os meus filhos sabem, eu demorei um pouco para me sentir mãe de verdade. É uma coisa que aconteceu não faz muito tempo. Uau, Cris. Assim, eu tinha uma relação conflituosa mesmo, assim, comigo, né? Uma culpa de achar que eu tinha que ser mãe como a minha mãe foi, como as minhas primas eram, como as minhas tias eram. Né? A gente carrega. E eu não me sentia assim, né? Eu grávida, as pessoas falavam, ai, que lindo, né? Eu falava, lindo pra quem? Uau, né? Lindo pra quem? Eu tô engordando, tô ficando feia, tô inchada, né? E aí eu ouvia outras mulheres falando, ai, não é lindo, você ama a pessoa, você ama desde o momento que você sabe que está grávida. Mentira, eu não conheço essa pessoa, como é que eu amo? É um instinto, existe um instinto animal. Mas eu duvido um pouco desse discurso de que amo meu filho desde que ele está na minha barriga. Eu não conheço, eu não olhei no olhinho dele, eu não sei quem ele é. Né? E é uma coisa que eu falo para as pessoas, é um lado muito B. As pessoas ficam muito chocadas com isso. Mas os meus filhos sabem quem eu sou. Eles sabem quem eu sou e que eu faço o melhor dentro daquilo que eu sou. Eu não tenho fingimentos. Quando eles ficaram maiores, a minha relação com eles melhorou. Houve mais troca, eu já sabia quem era quem. A coisa da personalidade, a coisa da afinidade ou não. E o entender, né? O meu casamento com o Jefferson me ajudou a ser mãe, me deixou mais família, me deixou mais feliz dentro da minha casa, entendeu? Então tem um lado assim que mudou com o passar do tempo, mas foi um início bem complicado. Então qual foi o momento que você mais se sentiu mãe, assim, que você acredita que foi o despertar disso tudo? Teve um ponto marcado? Eu acho que assim, eu já vinha num processo e aí o meu ex-marido morreu. O pai das crianças. E aí, naquele dia, eu entendi que, apesar do protesto do Jefferson, quando eu disse, meu Deus, agora eu estou sozinha,
E ele, não tá. Mas quando eu quis dizer tô sozinha, assim, as crianças eram minhas, né? Não tinha mais outra pessoa. Entendi. Apesar do Jefferson ser ótimo, ser companheiro, ser parceiro, ser um paizão, né? Um paidrasto. Bonitinho. Ótimo. Mas é diferente, né? É diferente. Então, naquele momento, assim, a minha ficha caiu de uma vez. Porque ele desencarnou e você já estava com o Jefferson. Já estava com o Jefferson. Entendi. Então, por isso esse... E quando ele morreu, a gente já estava separado há 11 anos. Uau. Né? Eu fiquei casada há 5 anos. Eu disse que foi um período da minha vida que acho que eu tinha que ter essas 3 crianças com ele. Total. Então aconteceu isso. A gente se casou, eu logo fiquei grávida, depois grávida de novo e a gente logo se separou. E você acredita que o ser mãe, ele acontece? Porque aconteceu na sua vida. Tem mulheres que planejam, querem e não acontece. O seu caso, então... né, o Gil e o seu caso da pílula, ou de repente a gente ouve tantas histórias por aí. Tem uma grande polêmica nesse momento que a mídia inteira está falando sobre a questão do ser mãe, quem é mãe de verdade, é a que gera, é a que cuida, enfim. Você acredita que isso acontece na vida da mulher? O ser mãe, essa coisa de... Você falou, não dá para amar alguém que eu não conheço. É uma coisa que acontece, não é... É divino, não é divino? Então, é tão complicado, Como é que você olha isso? Eu acho assim, acho que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito, que eu não sei exatamente qual é. Eu ainda estou... Na verdade, é uma busca isso, né? Talvez lá na frente, mais velha, eu consiga entender um pouco melhor o que é isso. Mas a vida é um quebra-cabeça sempre, né? Sempre. Por algum motivo, algumas mulheres não conseguem engravidar. Algumas religiões encaram isso como um castigo, outras encaram isso como não é o momento. Eu de verdade não sei. Eu tenho uma sensação de que Deus tem mais o que fazer, sabe? Essa coisa assim de atribuir tudo a Deus. Eu acho que Ele tem muito mais o que fazer do que ficar mexendo com a gente como marionetes, assim. Acho que os propósitos dele são muito maiores. Mas deve existir algum. Né? Essa coisa da maternidade, eu tenho amigas e uma prima muito querida que há muito tempo tenta engravidar e não consegue. Então, eu não sei. Em compensação, tem uma outra prima que perdeu vários filhos. Ela tinha uma gestação atrás da outra e perdia. Um belo dia ela resolveu adotar, depois adotou um outro e aos 42 anos ela engravidou e teve a filha dela. Então, sei lá, será que ela fez a lição de casa e por isso ela teve a outra filha? Ou será que não? É difícil, Paty. Eu não ouso opinar a respeito disso. Eu acho que é muito maior, assim. Agora, você foi mãe muito cedo. Não. Cris? Marcela está com 18. A Marcela está com 18, mas eu fiz 48. Para, Cris. Fiz 48 dia 27 do mês passado. Então, eu tive a Marcela com quase 30 anos. Uau. Você acredita que também ser mãe aos 30 foi algo diferente ou normal aconteceu do que, de repente, você poderia dizer, eu sendo mãe aos 20, né? Não teria maturidade para, de repente, até assumir toda essa sua postura que você está colocando para a gente aqui agora. Não teria. Teria sido muito difícil. Muito mais, né? Eu imagino. A gente vê meninas que engravidam com 14, 15 anos. Eu imagino. A vida delas é totalmente transformada. Eu acho que nunca mais elas são a mesma pessoa e talvez nunca mais elas saibam quem elas eram de verdade. Agora, Cris, você sempre se cuidou muito. Sempre muito vaidosa. Você passa isso pra gente. Desde que eu te conheço, eu lembro de você extremamente vaidosa. Sou. Sempre foi assim? Sempre foi. Aprendeu em casa? Sim, a minha mãe e o meu pai são muito vaidosos. A minha mãe é uma mulher de 76 anos, belíssima. O meu pai tem 82 anos, é um charme até hoje. Delícia. Mas ele é assim, aquele tipo de pessoa que combina meia, sabe? Ele tem toda uma... E a minha mãe sempre se cuidou muito, sempre cuidou muito bem da gente. Ela sempre fez questão que a gente estivesse muito bem arrumado e tal. Eu tenho um irmão, o Alexandre, que tem 4 anos a menos que eu. E tenho a Tati, que é a Tatiana, com TH. Com TH, que lindo. Que tem 14 a menos que eu. Uau. Agora, e aí você, no auge disso tudo, aos 36 anos, tem uma notícia que muda a sua vida. E que toca no ponto feminino muito forte. Sim. Como é que foi para você lidar com tudo isso e sendo uma mulher forte, extremamente feminina e colocando em xeque
a Cris de verdade? Então, essa coisa da transformação que todo mundo fala, quando eu escuto algumas pessoas que passam por isso e dizem que se transformaram, eu não consigo sentir isso assim de verdade, Paty. Algumas coisas em mim mudaram, sim, mas não sei se foi a vida, ou se foi a doença, ou se foi um conjunto delas. Eu acho muito cruel com a doença atribuir qualquer coisa só a ela. A doença vem em consequência de uma história de vida. Eu acho que tudo que aconteceu comigo aconteceu porque o meu corpo estava gritando. Né? Você acredita que tem caráter emocional aí? Totalmente. Você acredita que dá para a gente relacionar assim? Ou a Cris em si, a Cris Carollo, pode afirmar que tem caráter emocional nela? Tem, e para mim teve. Ótimo. E muito a ver com a maternidade e uma coisa detectada depois isso, em né? terapia. Né? Impressionante. E, enfim, um caráter emocional... Que tocou no seu feminino. Tocou no meu feminino. Total. Né? E aí, assim, foi difícil. Foi mais difícil quando eu tive síndrome do pânico do que lidar com câncer de mama. Uau, Cris. Foi mais difícil. Porque, assim, quando eu descobri o nódulo, fui ao médico, detectou-se que houve um erro de diagnóstico inicial do laboratório, a minha médica muito consciente me orientou a tirar, a gente tirou biópsia e tal. Quando eu descobri que aquilo que eu tinha tirado era um câncer, eu já tinha tirado. Então, não foi uma coisa que eu convivi com ele, eu tirei. E aí, a consequência do tratamento que é punk, né? Você fica careca, você tem dor de pele, você tem dor o estômago. O tratamento é muito ruim. Mas a síndrome do pânico, eu tive na década de 90, ninguém ouvia falar nisso, ninguém sabia o que era. Então, eu tinha umas sensações horroradas. Foi antes do câncer? Antes, eu era solteira e tal. Foi na 90, 91. Ninguém ouvia dizer o que era, ninguém falava disso. E eu tinha taquicardia, eu tinha falta de ar, eu tinha minha mão entortando, e eu queria hospital, e eu achava que eu ia morrer, e ninguém sabia o que era, não havia diagnóstico. E aí, assim, eu queria que me internassem para fazer ressonância, tomografia, eu queria os exames. E aí, o que é? O câncer, primeiro, era palpável, era um nódulo que tiraram, acabou. Vou fazer um tratamento, esse tratamento vai atingir, vai fazer isso, tem essa consequência e pronto. Então, a cura para você... Primeiro que a minha primeira reação bem, né? era coisa assim, que isso não me pertence. Ótimo, linda. Entendeu? Ótimo, isso não me pertence. Muito bom. É um recado que a vida está me mandando. Será que eu entendi? Eu acho que da primeira vez eu não entendi, tanto que eu tive uma recidiva um ano e meio depois. Recidiva, né? Foi porque você não quis fazer... Eu não quis fazer a radioterapia. Não quis fazer por protesto total dos médicos, mas eu não quis fazer. A amiga da minha mãe que morreu com queimadura no pulmão, por conta da radioterapia, eu resolvi correr o risco. Preferi correr o risco. Correu. E corri. Quando você teve a notícia que tinha voltado, e aí? Eu fazendo autoexame, estava de férias no Clube Médio Itaparica, feliz da vida e tal, cabelo de novo crescendo e tal, tomando banho, senti de novo um nódulo. E aí cheguei em Ribeirão, procurei minha médica e ela palpava e não achava. A gente achou que pudesse ser uma consequência interna de um maqueloide, uma coisa assim, da cicatriz. E uma semana depois eu localizei o nódulo, cheguei quase com o dedo lá assim, né? Olha, é esse aqui. Aí ela ficou preocupada, me mandou imediatamente para uma biópsia, para uma punção guiada por ultrassom. O exame ficou pronto na hora e aí a gente percebeu que eu tinha 2 nódulos. Não tinha só aquele, que tinha voltado no mesmo lugar, tinha um outro a uns 4 centímetros do seio. E aí o diagnóstico foi... de novo, o câncer de mama e dessa vez com mastectomia radical. E assim... Ouvir isso para você, como soa? Já que tem que fazer, vamos fazer. Vamos encarar. Não tinha jeito, né? A primeira etapa do câncer e depois a segunda me deixaram muito dura com relação a algumas coisas. Algumas pessoas dizem que mudam para melhor, que elas ficam mais vendo a vida de outra forma e tal. Eu, por exemplo, fiquei com tolerância zero a mimimi. Meu Deus do céu, eu não tenho a menor paciência. Para quem reclama de nada, para quem dramatiza tudo, a minha tolerância é muito baixa para isso. E ficou baixa depois da doença. Imagina. Sabe? Então, assim, tem um problema... Se não tiver solução,
Não tem, mas se tiver, corre atrás. Não dá para ficar chorando e reclamando e não fazendo nada para mudar esse quadro. Então, assim, eu tinha um câncer, eu tinha que fazer a mastectomia radical, tinha outro jeito. Ia adiantar? Não. A psicóloga foi me receber na recepção do coitada, super bem intencionada, a menina, foi me receber na recepção ali do HC. Não, eu sou psicóloga, queria te dizer. Eu falei, meu amor, desculpa, eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Vamos fazer. O difícil disso, Paty, foi depois. O difícil disso foi, com o passar do tempo, entender, por exemplo, que isso se tornou uma moeda de troca num relacionamento que eu tive. Isso foi o mais complicado. Até então, me olhar no espelho, eu nunca me vi sem o seio, foi feita uma reconstrução na hora, mas só 6 anos depois, agora 3 anos atrás, do final do tratamento e tudo mais, que eu voltei para o cirurgião plástico para fazer nas 2 mamas, para igualar, para deixar a coisa melhor do que ficou na cirurgia inicial. E assim, difícil foi encarar aquilo nas entrelinhas de um relacionamento. Nenhum homem vai querer você porque você tem um seio assim. Então você se contenta comigo porque só eu vou aceitar você assim. Essa moeda de troca, essa coisa era um assédio moral, né? Durante 4 anos na minha vida me deixou muito para baixo. E como é que você sacudiu e deu a volta por cima? Então, eu demorei para perceber o quanto isso me fazia mal. E aí entra a contradição da minha personalidade, né? Total. É totalmente contraditório isso. Totalmente. Né? Como é que eu tinha enfrentado tudo de uma maneira tão firme, tão... E aí no relacionamento eu não conseguia me impor como pessoa. Né? E eu precisei chegar bem no fundo do poço mesmo, assim, emocionalmente falando, me sentindo um lixo, me sentindo feia, gorda, deformada, deficiente, porque aí você se sente né? Eu cheguei assim no fundo do poço emocional e lá no fundo tinha uma molinha. Que foi? Né? Lá no fundo tinha uma molinha e amigos que falavam sempre, que me mostravam que aquilo não estava certo. E aí o medo eu comecei a ter um medo, um pânico da solidão. E eu pensava, meu Deus do céu, eu tenho que me contentar com isso mesmo, porque, né, eu não queria ficar sozinha. Aquele ditado antes só do que mal acompanhado não fazia parte da minha vida, né, de maneira nenhuma. Não, e falando de uma Cris que sempre foi muito segura de si. E as pessoas diziam para mim, o que está acontecendo com você? Quem é essa pessoa, né? O meu pai e minha mãe me olhavam me estranhando. Né? A minha irmã um dia falou me chacoalhou, ela mais nova que me falou, meu, para, cadê você? Né? Não combina. E aí eu comecei a me olhar no espelho e não me ver. Não combina. Literalmente, eu me olhava no espelho e não me via. Eu enxergava uma outra coisa. Não combina. E aí um dia, uma coisa assim, conversando com o Jefferson, que na época era só meu amigo, e ele falou para mim... Eu desabafando, eu falei, pô, tô tão triste com esse relacionamento, não é uma coisa que me deixa feliz, não é uma coisa que me bota pra cima. Eu mudei como pessoa, eu não me reconheço mais e tudo mais. Ele e André eram os meus amigos, assim, com quem eu conseguia desabafar e contar o que acontecia. Aí ele disse pra mim, eu acho que é uma coisa que você não tem que se preocupar, porque o homem que te amar vai te amar do jeito que você é. E o fato de você ter passado por isso... deixa você como é hoje, né? Você é o que é hoje porque passou por isso. E se alguém te amar, isso tem a ver com tudo, é você inteira. Você inteira. Né? E é engraçado que isso tenha vindo dele num momento onde não existia nada e nenhuma expectativa de relacionamento e nenhuma intenção de relacionamento de nenhuma parte. Mas foi uma frase muito importante, foi uma frase transformadora para mim. Foi aquilo que deu... Que me deu um estalo, eu falei... É verdade, por que eu tenho, né? E aí eu rompi, foi uma coisa traumática e tal, que passou, enfim. E aí você depois se relacionar com um homem que olha pra você e te ama do jeito que você é, independente de qualquer coisa, isso não tem preço. Eu acho que nenhuma mulher devia se permitir outro tipo de relacionamento que não fosse esse. Não tem preço. Vamos para a pergunta-chave.
que agora acho que já está bem no clima, bem preparado para esse ponto, que é muito simples, Cris. Então, uma mulher que passa por tudo que passou, que assume aqui que o ser mãe não é algo que a gente sente desde o primeiro momento, que expõe a sua opinião da forma como você põe, segura, porque você segura o que você pensa, você argumenta, você tem posicionamento e opinião, você não tem palpite, é bem diferente. E que passou por o que você passou, um câncer de mama aos 36 anos, superou isso e falou aqui que síndrome do pânico para você foi muito mais. Qual que é o seu calcanhar de Aquiles? O meu coração. É o emocional. É o emocional. Uau. Meu calcanhar de Aquiles é o meu emocional. Quando eu tô amando, quando eu sinto que eu sou amada, quando eu tenho um relacionamento que me faz feliz, eu posso passar por qualquer coisa que tá tudo bem. Que lindo. Que lindo, Cris. Mas sempre foi assim. É a pisciana que vive em mim. Mas uma coisa importante, eu aprendi a me amar antes. Eu aprendi... Antes ou depois do câncer? Depois. Depois. Mas não sei se tem a ver com isso. Foi uma descoberta tua. Foi uma descoberta Essa palavra minha. te assusta? Câncer? Não. Na boa? Na boa. Lida, fala, pronuncia? Tranquilamente. E gosto de falar que aconteceu e que pode ser curável e que pode ser uma vida bacana e que dá certo. Tudo dá certo. Tudo dá, né? Dá. Sempre em frente, né? Sempre. Eu lembro dos seus lenços, todo mundo achava até que era uma coisa tua. O Luciano Perim dizia pra mim, depois de um tempo, sim, você estava careca. Eu achei que fosse um estilo, achei que você fizesse... Ele falava mesmo, eu lembro disso, eu sabia que eu lembro disso. Nossa, linda. Gente, essa é a Cris Carollo. Pois é. Entenderam agora por que ela está aqui hoje? A gente vai para um breve intervalo, respirar um pouquinho, próximo bloco. A gente vai conversar um pouquinho mais, vamos abordar também a questão profissional. Cris, que é uma grande produtora, quero saber se ela sente falta, né, de produzir, produtora de TV, ela que, né, sempre esteve ativa, à tona, ela é natural de São Paulo, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse lado dela, tá? Até já, a gente já volta. E nós estamos de volta com o nosso Tarde VIP, cara a cara, altamente especial, único, que eu tenho certeza que vai ficar pra memória. Tô até já pensando aqui que o Cachaça vai me ligar e falar: Paty, manda pra cá esse cara a cara que eu quero mostrar pro Cauê inteiro que ele tem feito isso, sabe, Cris? Lindo, né? Eu já tô vendo ele me ligando, né? Que bom, tomara. É um barato demais, Cris. Gostoso, não vi o tempo passar. Pois é. Tô com essa sensação de falar: meu Deus do céu. Então, eu falo pouco, né? Então... Não, Cris, quero mais. Cris, seu lado produtora de TV. Tá saudade? Ainda mais quando você entra assim aqui, muita que saudade. você conhece todo mundo, né? A gente se conheceu assim também. Muita saudade, E aí? Paty. Imagina. Foi um... Tá na veia, né? Tá na veia, assim, publicitária de formação, sempre trabalhei com isso. E aí, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar no Raul, apesar de não ser no programa, não era produtora do programa, né? Eu cuidava da gravadora. Tinha muito contato com os bastidores de programas de televisão. E eu sempre fui uma tiete da televisão. Sempre gostei muito e sempre tive curiosidade de bastidores, saber como é que as coisas funcionavam e tal. Então, isso foi muito bacana, ter essa oportunidade de conhecer outros profissionais e bastidores e tudo mais. E aí, quando eu vim para Ribeirão, que acabou surgindo a oportunidade com a Darcy, que tinha um programa numa outra emissora, e me convidou, e aí a coisa foi acontecendo, mas eu tenho muita saudade. Cris, sem palavras, sabia que ia ser assim, único e especial. Que bom, Paty, eu também fiquei muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu que fico feliz mesmo. Muita luz sempre, viu? Obrigada. Cara a cara. Oferecimento. Exposição Gigantes da Era do Gelo. De 15 de fevereiro a 11 de março no Ribeirão Shopping. Sempre mais por você.